Uma boa noite a todos. Estamos felizes por estar reunidos aqui nessa noite no nosso workshop mensal, né, da Bratefac. A Bratefac, Associação Brasileira de Terapeutas Familiares Cristãos, tem o prazer, né, de estar acompanhando nossos terapeutas, apoiando. Tem muitas novidades, né, professora Claudilene, que você vai estar falando. Então, que tenhamos uma boa noite de aprendizado. E a gente já quer agradecer de antemão a Magali e a Fátima, duas psicólogas e terapeutas familiares sistêmicas também, que estarão trazendo esse tema tão importante para nós sobre a maternidade, né? E elas têm um bonito trabalho que depois, no final, vão deixar o link aí para quem quiser acompanhar a comunidade delas, que trabalha em cima desse tema com as mães. Ok? Uma boa noite, um bom workshop para todos. Boa noite a todos. Eu sou a Claudilene, professora Claudilene também, e só quero enfatizar que é um prazer para nós estarmos aqui. Em nome da Abratefac, eu quero agradecer a presença de todos, em especial da Magali e da Fátima. A Abratefac é a Associação Brasileira dos Terapeutas Familiares Cristãos. Nós já existimos como associação há quase uma década, e o nosso objetivo como associação é especialmente promover conexão entre os terapeutas familiares cristãos, mas também trazer aperfeiçoamento. O exemplo está no workshop de hoje. Então, a Bratefac tem trazido a cada mês pelo menos um workshop com esse objetivo de conectar os terapeutas, mas trazer aperfeiçoamento para nós. Também é nosso objetivo trazer apoio, trazer comunidade, ser comunidade para os terapeutas familiares cristãos brasileiros. Então, lembrando que nós temos o nosso site da Bratefac. Eu vou deixar para vocês dentro do grupo, desse grupo que a gente criou para este workshop. Vou deixar para vocês o link do site da Bratefac, para vocês irem lá, darem uma olhadinha, verem como é que está o nosso site. Ele está bem organizado, muito bonito. E vou também deixar o link de pelo menos duas páginas de colegas terapeutas que estão conosco dentro do site da Bratefac, porque sim, os nossos sócios eles podem criar uma página para eles dentro do site da Bratefac. Então, essa é uma das vantagens de ser sócio da Bratefac. Vou deixar para vocês, como eu disse, dentro do grupo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo lá dentro do grupo ou no particular, tanto eu quanto o professor Joel. A gente fica feliz em responder e esclarecer. Então, passando agora para as psicólogas, a Magali Busman e a Fátima Silva. Muito obrigada, meninas, novamente. Em nome da Abratefac, eu agradeço. Vocês podem, por favor, falar um pouquinho do trabalho de cada uma para que nós todos possamos entender, enfim, as especializações de vocês, como é que é o trabalho. Passo a palavra para vocês agora. Ok, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É um privilégio, imagino que para a Magali também, estarmos aqui compartilhando desse tema que tem trazido tanta alegria, né? A gente poder perceber o quanto esse tema pode ajudar mães a caminharem, né, no cumprimento da missão, né, deste papel tão bonito, né, que é a maternidade. E então eu sou a Fátima, eu sou psicóloga clínica, eu atendo 90% dos meus pacientes no formato online e eu atendo um dia então presencial. Eu sou gaúcha, moro aqui em São Paulo, sou esposa de pastor, por isso, né, eu digo que a minha vida é uma viagem. E eu sou formada tem pouco tempo, me formei na psicologia em dezembro de 2022, mas como esposa de pastor, né, são 24 anos de ministério, então a gente acaba então tendo muito contato com as pessoas, né, o que vai amadurecendo a gente nessa caminhada, né? Então, eu sou mãe também de dois adolescentes, o Daniel de 17 anos e a Sara de 13. Eles são os meus cobaias, né? E
inspiração também para poder falar deste assunto. Acredito que seja isso, né, professora Claudilene? Esqueci de alguma coisa? Isso, Fátima. Acredito que é isso mesmo. Então tá Se você bom. lembrar de alguma outra coisa, você fala para nós durante a apresentação, então. Ok. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Estamos felizes, né, Fátima, por poder partilhar um assunto que brilha nosso coração, brilha nossos olhos, né, ao trabalhar esse assunto. Eu sou psicóloga também, antes, porém, né, sou pedagoga, né, fiz as contas aqui, 28 anos no NASP, né, e sou especialista em psicopedagogia, então atendi crianças por muito tempo, crianças e adolescentes. Depois eu me formei em psicologia, na mesma época que a Fátima, mais ou menos, ali aproximadamente. Entramos juntas na faculdade, assim, na mesma época, e nos formamos quase na mesma época também. E atualmente eu atendo, então, crianças, adolescentes e adultos. Na sua maioria, os adultos mulheres, né? Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Ok? E para nós iniciarmos, a Magali que vai começar a apresentação, mas eu queria conhecer um pouquinho o nosso público. Pode ser, doutor Joel? Pode sim. Eu Aí eu, gostaria de saber, mais ou menos, quantos terapeutas, quantas mães, como é que é o nosso público aqui para a gente poder direcionar bem a nossa fala. tu Até poderia. porque nós ficamos sabendo que tem mães que queriam participar desse workshop também, né? Algumas mães me chamaram no Instagram pedindo o link, que elas queriam participar mesmo sem serem terapeutas, né? Terapeutas. Por isso que a gente está querendo saber, conhecer o nosso público. Se vocês sair da tela, do compartilhar tela, daí aparece todo o grupo na tela. Uhum. Só parar de compartilhar e depois voltar a compartilhar. Ah, tá. Eu estou vendo aqui. Boa noite, Wallace. Wallace é terapeuta? Boa noite. Não sou terapeuta, sou um futuro terapeuta. Estou estudando para isso. Eu sou pedagogo Perfeito. musical, trabalho com crianças também, Que mas legal. pretendo expandir a área e ir para essa direção da terapia familiar. Muito bom. Que legal. Seja bem-vindo. A Obrigado. Áurea é nossa colega de aula, né, Áurea? Isso, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Que a gente se falou hoje, né, querida? Foi, Muito bom, muito bom. Seja bem-vinda. Cláudio, obrigada. por nada, terapeuta também, Cláudio? Não, sou pós-graduando em terapia familiar sistêmica pelo NASP. Não era da Uhum, área, apesar de já ter trabalhado bastante com adolescentes. E estou bem longe de vocês, apesar de ser gaúcho, ser amigo do Joel de muito tempo e moro hoje nos Estados Unidos. E a gente atua aqui na educação sexual e prevenção ao abuso infantil. uhum. Olha, que legal. Seja muito bem-vindo. Você é amigo do Dr. Joel, é gente boa, viu? Sou do tempo que ele começou a fazer a pós-graduação em terapia familiar sistêmica. Desde aquela época, Olha, eu vinha Tá acompanhando. na... que legal, que gostoso. Muito bom, muito prazer. Bem, Beatriz, tudo bem, querida? Você é terapeuta? Boa noite a todos, boa noite especialmente vocês que estão aqui conosco. Sim, eu sou terapeuta de família, casais e sexóloga. Tá, ok. Ok. Mãe também? Não, Não é mãe. sou, Ok, não sou mãe. ok. Mas Prazer sou em mãe conhecer. mãe de várias pessoas. Eu entendo. Terapeuta, a gente se torna uma grande mãe, né? Então, Exatamente. Exatamente. Muito bom. Ok, obrigada. obrigada, obrigada. Marisa, Oi, vocês estão me ouvindo? sim, estou ouvindo. Tá.
Eu não estou conseguindo abrir a câmera, não está dando, como é que fala, ordem para abrir câmera, não sei o que está acontecendo aqui. Tá. Mas eu sou psicóloga, também psicopedagoga, educadora, me aposentei da educação e grande parte na rede adventista. Uhum. Hoje eu não atendo mais, eu estou numa fase mais zen, vamos dizer assim. E sou palestrante da área da saúde, da educação e sou escritora, coautora em 3 livros. E esse ano estou escrevendo o quarto artigo para um quarto livro. Show, parabéns. Que Obrigada. gostoso. Seja bem-vinda, obrigada por participar. Obrigada. Ildete, estou vendo você aqui, tudo bom, Ildete? Oi, boa noite a Oi, todos. Tudo bem, graças a Deus. boa noite, Somos, querida. estamos na caminhada Olha, aí, terminando o curso, né, de pós. E sim, estamos muita bênção. estamos fazendo atendimento, eu e a Grazi. Estamos na linha aí, graças a Deus. Estamos juntos, Magali e eu também estamos fazendo atendimentos. E aí a gente Verdade. segue aprendendo, né, juntos. E a Sim, Grazi, obrigada por sua participação, Ildete. E a imagino. Grazi, que é colega também, né, Grazi? Boa noite. Boa noite, tudo bom, Fátima? Estamos aqui prestigiando você e a Magari Ai, e coisa aprendendo. linda. Querida, obrigada, viu, por nos prestigiar. Que Nada, isso é um gostoso, então, prazer. poder. Prazer é nosso. Então, neste momento, então, nós vamos seguir, então, com o nosso conteúdo, né? Compreendendo um pouquinho mais, então, o nosso público para a gente direcionar da forma mais assertiva possível para vocês, tá bom? Magali, é com você, amiga. Certo, então. Você pode compartilhar, Fátima? Ah, tá. Você já está compartilhando ali. Muito bem, então vamos para a página 2 ali do nosso PowerPoint. E as mamães aí, uma perguntinha. Nessa semana você se sentiu culpada por algo relacionado à maternidade? Alguém se sentiu? Quer pôr um joinha aí para a gente ver? Tem um ditado que diz: nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não necessariamente. Tem mães que não sentem culpa e, né? Mas tem muitas mães que passam por este caminho da culpa, né? E aí vamos conversar um pouquinho de onde vem essa culpa e por que ela é tão presente, né, na vida da mãe. A culpa, então, pode produzir no psicológico da mãe. De que forma ela pode afetar esse psicológico da mãe, né, Fátima? Próximo slide, por favor. Muito bem. Da onde vem essa culpa? Pode vir de vários lugares, né? Mas existe uma sombra inseparável que é aquela da idealização. Quem nunca pensou assim, quando eu tiver os meus filhos, pode ser aí os papais aí também, olha só, a prof. Claudilene sentiu muita culpa, sim. Ela acaba nos acompanhando, a culpa acaba nos acompanhando, né? Nós temos muitas vezes um ideal. Quando eu tiver os meus filhos, a gente olha para as famílias assim. Eu lembro quando eu era criança, eu olhava para as famílias, eu pensava, nossa, a minha casa não vai ser assim quando eu tiver filhos. Mal sabia eu, né? Toda a demanda que eu teria. Não, mas lá na minha casa eu não vou não vou fazer de tal forma. Na minha casa vai ser assim, assim. E aí a gente idealiza e depois a gente entra em contato com a realidade, né? E aí vem, então, quanto maior o abismo entre o real e o ideal, provavelmente maior será a culpa. Porque daí, se eu idealizo algo e eu não alcanço esse ideal, é muito provável que eu pense, aonde que eu falhei, né? Provavelmente, falhei em algum lugar e a culpa é minha, né? E aí, o que que a culpa pode produzir? Ela pode produzir exatamente o oposto do que a mãe quer, né?
ela pode trazer, ao invés de trazer um movimento, ela pode trazer paralisia, né? Então, a mãe culpada, ela pode paralisar entre esse ideal e o real, sem ter clareza de como agir, de como seguir. Então, a Fátima e eu, nós montamos um grupo, é um grupo de WhatsApp, que nós alimentamos emocionalmente as mamães, né, Fátima? E nós estamos tendo, assim, um retorno muito, muito, muito positivo. Às vezes, a gente produz um conteúdo e a gente não imagina o impacto desse conteúdo sobre as mães, e depois elas nos retornam trazendo do impacto disso sobre elas e sobre o relacionamento delas para com os filhos, relacionamento delas para com o marido, para consigo mesmas, né? Então, muito gratificante esse trabalho que temos feito. Mas a culpa também pode trazer uma certa permissividade, né? Então, a mãe pode ceder onde deveria sustentar barreiras, né? Então, assim, puxa, eu fico o dia todo fora de casa, um exemplo das mães que trabalham. Eu fico o dia todo fora de casa, agora ele quer fazer tal coisa, que é um combinado que, né, na família não se faz, pelo menos neste momento, mas eu vou deixar porque eu fiquei o dia inteiro fora de casa. Entendem a permissividade? Então, assim, em vez de sustentar a barreira, pode buscar um alívio imediato, mas a gente acaba perdendo a autoridade afetiva. E aí a insegurança da mãe também é uma insegurança que se reproduz, se espelha no filho, né? E é perfeitamente possível acolhermos a emoção do filho. Vamos imaginar assim, o filho queria um doce, por exemplo, né? Uma criança pequena, vamos imaginar, um exemplo bem simples. O filho queria um doce. Ah, mas eu fiquei o dia inteiro fora de casa. Eu vou dar um doce porque eu fiquei o dia inteiro fora de casa. Então, se tenta compensar com algo, né? Mas não, a gente pode ser presença acolhedora e dizer: eu sinto muito que você queira o doce agora. Eu também tenho coisas que eu gostaria de ter agora e eu não tenho. Mas a mãe está aqui, dá um abraço e dizer: nós estamos juntos. No momento certo, no horário certo, conforme o combinado da família, você vai ter o seu doce, né? Um exemplo, assim. Então, oferecer esse acolhimento, mas sem deixar cair a barreira, né? As barreiras que protegem, né? Os limites que protegem essa saúde psíquica da família e os combinados, né? E a culpa pode produzir padrões disfuncionais alimentados pela culpa diária. Daí nós trouxemos 2 exemplos aqui. Por exemplo, o espaço do casal no momento de dormir, a cama, né? Então acaba-se, puxa, eu vou ceder esse espaço. Pronto? Alô? Tudo certo, gente? Tá. Continuando então, eu vou ceder esse espaço, vamos ceder esse espaço porque ficamos o dia todo fora, né? Ficou sem a nossa presença, ou ele está doente hoje, ou X motivos, né? Por vários motivos. Então, ou então se entrega a tela, né? E aí, puxa vida, tadinho, né? Aconteceu tal e tal coisa. Então, para compensar, eu vou deixar ele na tela agora, porque, poxa, né? Para compensar uma culpa, né? Mas o que este comportamento está dizendo? Está falando mais sobre esta criança? É uma necessidade da criança ou uma necessidade do adulto tentar compensar um espaço que na sua mente ele deveria ter ocupado e não ocupou, né? E aí a gente traz agora o autoconhecimento como pilar para a mulher, né? Inclusive, eu estava conversando com a Fátima, quando nós estávamos combinando, né, algumas coisas para o workshop, e existem hoje, olha só, professor Joel, já deve ter visto por aí, especializações em terapia em saúde da mulher, dada a complexidade, né, dos fenômenos que existem, né, e que precisam ser entendidos pelos profissionais para que se possa fazer um trabalho mais efetivo, né, com as mulheres. Então, a gente traz aqui a questão do piloto automático, né? Então, quando a gente não pensa, quando a gente não reflete, quando a gente não traz para a consciência os nossos padrões, né, e nós vivemos nesse piloto automático, nós repetimos padrões e não temos consciência disso.
e acabamos trazendo antigos padrões familiares que herdamos, né? Então, a gente já traz um pouquinho da transgeracionalidade aqui também, né? E nessa repetição de padrões, nós acabamos agindo completamente dominadas por emoções, por culpa, por camadas que não foram elaboradas, né? Então, o mais importante não é dominar técnicas, nós trouxemos aqui, mas é se conhecer profundamente. Aí entra também a questão da terapia, né? E aí, se tendo um autoconhecimento, né, se começa a ter, então, liberdade de ação, porque daí a gente pode fazer as nossas escolhas, não somos mais regidas enfim, pelo piloto automático, ou por escolhas inconscientes, né, ou por escolhas de nossos antepassados. E aí a gente trouxe um fator aqui que consideramos muito importante, que é a grande pausa. Ela nos torna capaz de parar antes de agir, de pensar antes de fazer qualquer ato. Essa pausa, quando a gente se conhece um pouquinho mais e a gente entende entendemos como fomos educados e ensinados e nos damos conta de que precisamos fazer algumas mudanças, a pausa, ela se torna uma ferramenta muito importante. E aí a gente pode pensar assim, essa raiva é sobre o comportamento do meu filho ou é sobre mim, sobre minhas experiências, sobre a minha vida? E aí eu convoco vocês para a gente olhar para o espelho da compaixão. Então, a mãe que se aceita imperfeita, porque onde é que existe uma mãe perfeita, né? A mãe que se aceita imperfeita, ela ensina também o filho a lidar com as suas próprias imperfeições, com as suas próprias falhas, e ela é capaz de educar para a compaixão. E agora a gente entra, então, na transmissão geracional ou transgeracional, né? Nos padrões transgeracionais, que sabemos que são reações involuntárias, e aqui trouxemos um exemplo, né? Quando a gente reage a um filho ou uma filha de forma intempestiva e depois se arrepende, nós estamos provavelmente acessando marcas antigas, camadas não elaboradas. E essas feridas antigas podem ser até expectativas não resolvidas que foram passadas adiante, que nem são nossas. E no momento que a gente se dá conta de quem nós somos, o que eu estou fazendo com a minha vida, né, no meu relacionamento com os meus filhos, comigo mesmo, com as pessoas ao meu redor, a gente tem a possibilidade de agir no sentido de o ciclo se quebra aqui. Não sei por quantos anos lá atrás, isso foi de geração em geração, um determinado padrão disfuncional, mas a partir do momento que eu me dou conta, esse ciclo se quebra aqui. É provável, assim, que uma mãe que tenha tido dificuldades, né, com a sua mãe, ela provavelmente terá dificuldade com a sua filha. Então, uma mulher que teve dificuldade com o seu pai, é provável que ela tenha dificuldade com o seu filho também, porque se fala do masculino, do lugar do masculino, né, da filha desse lugar do feminino. Então, muito importante a gente se dar conta de que, muitas vezes, talvez essa culpa materna não começou comigo, não começou com você, começou há muitas gerações lá atrás, não sei há quantos anos, e ela foi herdada de geração em geração. E aí a gente traz um outro aspecto aqui, que é o milagre da reparação. Outro dia, uma mãe comentou assim, vocês lá no grupo trazem sobre regulação emocional na maternidade real, e vocês estão ensinando para a gente, vocês estão trazendo tanto material, e eu não consegui, eu me perdi com a minha filha, enfim, bati nela, é uma adolescente, e eu pensei, como é que eu vou ajudar essa mãe? E eu trouxe esse aspecto da reparação. Nós vamos falhar, né? Acabamos de dizer antes sobre a imperfeição, né, no nosso maternar. Mas existe algo que se chama reparação, que nós colocamos aqui como milagre da reparação. É errar e consertar diante deste filho, pedir desculpas verdadeiras, nomear a falha e provar que o vínculo precisa ser mais forte do que tudo, né? Então, uma boa mãe não é aquela que nunca cometeu erros, mas é aquela que sabe fazer a reparação dos seus erros. Muito bem. Então, agora a gente vai entrar aqui
num último assunto da minha parte, que achamos, enfim, eu e a Fátima, muito interessante para trazermos para vocês, que fala um pouquinho sobre o impacto do estresse sobre a saúde feminina, né, da mãe. A culpa pode ser um agente de estresse. Muitos outros fatores podem ser um fator de estresse e podem impactar a saúde materna. Então, um pouquinho sobre esse estresse que a gente quer trazer aqui, algumas coisas bem interessantes, acreditamos que para terapeutas, para as mães aqui presentes também. Então, assim, nós pesquisamos em material, né, material científico, então, encontramos sobre o estresse, que o estresse é um gatilho biológico, e que 80% dos pacientes com doenças autoimunes se referem, então, terem passado estresse severo antes dos sintomas. Então, vamos pensar um pouquinho, doenças autoimunes. Então, alopécia, lúpus, que mais? A doença de Hashimoto, psoríase, né? O vitiligo. Então, são exemplos de doenças autoimunes. E são muito ligadas, então, a um estresse severo, né? Antes de eclodir os sintomas. Então, dados nacionais e internacionais falam, então, de a falta de suporte social torna quem mais vulnerável a esse tipo de doença? As mães. Porque não é possível, vamos imaginar assim, sermos demitidas ou pedimos demissão desse cargo. Nós estamos 24 horas, né, sendo demandadas, e no caso de mães atípicas também, isso é bem presente. Nós fizemos o convite para uma mãe de um autista, né, de um menino autista nível 3, para que ela fizesse um vídeo para nós, para trazer para vocês hoje. A conclusão, queridos, ela não conseguiu. Ela me disse, então eu vou te passar os pontos que eu gostaria que você trouxesse para eles. Ela não conseguiu. Ela me disse, eu estou imersa em terapias. Eu tenho mais outros filhos e eu preciso levar este para as terapias, eu tenho que atender os outros. Então, só para ter uma ideia que momento essa mãe cuida de si mesma, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o percurso do adoecimento. Vamos lá? Então, existe uma sobrecarga, né, emocional, física e etc. E existe a ativação do eixo HPA. O que é esse eixo HPA? Eu queria trazer para vocês aqui. É uma sigla para hipotálamo, pituitária, adrenal. Então, é uma relação que existe entre essas partes do nosso cérebro, né? E ele é o principal sistema de resposta ao estresse do nosso corpo. Funciona como uma linha de comunicação direta entre o cérebro e os nossos órgãos. Então, o hipotálamo é a região do cérebro que detecta qualquer ameaça. A pituitária recebe o alerta do hipotálamo e envia uma mensagem química pelo sangue. As adrenais, as glândulas adrenais recebem, então, essa mensagem e fabricam e liberam os hormônios do estresse, principalmente o cortisol e a adrenalina. Então, vamos voltar ali. Percurso do adoecimento. Existe uma sobrecarga que gera um estresse, né? Aliás, uma sobrecarga importante. Existe uma ativação do eixo HPA, que é o sistema de alarme para o estresse. Existe uma liberação de cortisol e adrenalina. Em consequência disso, existe uma inflamação crônica, né? Vem uma inflamação crônica e, por sua vez, produz um sintoma físico como as doenças, tá? E aí a gente trouxe também, porque nós temos também a questão hormonal, né? Na saúde da mulher. Então, vamos ver a implicação desse eixo HPA e os hormônios femininos. Então, nós encontramos janelas de vulnerabilidades biológicas da mulher. São períodos de oscilação intensa dos hormônios sexuais que enfraquecem as defesas do sistema nervoso e tornam esse eixo HPA, que é o nosso botão de alerta para o estresse, fica mais reativo diante de qualquer estressor. Então, vamos ver quais são essas janelas? Primeira janela é o puerpério. Então, o eixo HPA
depois do parto, leva 3 meses para se recuperar. Ele está tentando entrar num equilíbrio. É a janela de maior risco, segundo os estudos, né? Maior risco de doenças psiquiátricas documentadas, principalmente maior risco para depressão pós-parto. Então, de todas as janelas de vulnerabilidades biológicas, o puerpério é o momento de maior risco para várias doenças, inclusive a depressão pós-parto. Temos depois uma nova janela, né, de vulnerabilidade biológica, que é a fase pré-menstrual, que a resposta do cortisol ao estresse nessa fase é muito variável, indicando uma desregulação do eixo HPA, né, do nosso sistema aí de alerta do corpo. Temos também a próxima janela, é a menstruação, e essa desregulação do eixo HPA acontece nos primeiros dias de sangramento, normalmente, tá? E pode, em algumas mulheres, desenvolver, então, o transtorno, né, que é tratado, inclusive, no DSM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, né? E pode ser tratado, então, com medicação. Há mulheres que são mais sensíveis, né, nessa fase pré-menstrual. Na perimenopausa, também existem flutuações hormonais importantes que são interpretadas pelo nosso cérebro como estresse contínuo. Os estudos mais clássicos dizem que existe um risco de 2 vezes até 4 vezes maior de sintomas depressivos em mulheres que não têm histórico prévio de depressão. Então, a gente vemos aqui a importância de olharmos para essas janelas de vulnerabilidades biológicas também, quando falamos de mulheres. E agora, antes de nós finalizarmos, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, vamos fazer um exercício agora, Fátima? Eu gostaria que vocês... Eu gostaria que você fechasse os olhos agora, nesse momento, que você fizesse uma respiração profunda. Não sei como foi o teu dia, se foi corrido, se não foi, se deu tudo certo, se não deu. Enfim, respira agora. Queria que você fizesse um escaneamento do teu corpo. Tem algum lugar que você sente um relaxamento? Tem algum lugar que está tenso? Queria que você se concentrasse nisso agora, por alguns segundos, tá bom? É provável que você já tenha conseguido sentir, né? Agora eu gostaria que, pode ficar os olhos fechados se você quiser, enfim, que você pense sobre o que esse desconforto no seu corpo está falando para você. Faz uma respiração profunda. Mais uma. Muito bem. Então, agora você já pode abrir os olhos. Passamos por muitas coisas, o nosso corpo sente, guarda as marcas de tudo que nós passamos. Provavelmente você deve ter tido alguma mensagem especial, espero, desta reflexão, dessa dinâmica que fizemos. O nosso corpo pode, né, nos trazer, nos comunicar muitas questões importantes sobre nós mesmos. Então, eu quero finalizar dizendo que deixamos para trás a culpa pesada que nos paralisa e abrimos espaço para... nós abrimos um espaço saudável emocional que liberta. Uma nova voz na mesma busca pelo vínculo real. Ok, muito bem. Obrigada, Magali. Fechou já essa sua parte? Podemos continuar? Então, vamos lá, pessoal. Antes de continuarmos, eu quero me desculpar com a Lívia, porque eu percebi que eu não cumprimentei a Lívia no começo. Lívia, desculpa, tá? Mas seja bem-vinda também, ok?
Tem Queridos, problema não, professora. Tá tudo bem. Obrigada. desculpa, querido, eu acabei me passando aqui, tá bom? Mas um Pai, beijo e seja obrigada. bem-vinda. Obrigada por sua participação. Tá bom. Bora lá, gente, continuar então nessa nossa reflexão, né, sobre a questão, né, da importância de olharmos para a mãe de uma forma mais carinhosa, né? E aí, por que de tudo isso, né, gente? Resumindo um pouquinho daquilo que a Magali falou, um dos nossos focos, enquanto terapeutas, né, ao trabalharmos com as mães, é ajudar elas a entenderem que elas não estão falhando como mães. Essa é uma frase importante, acho que até a Magali comentou antes, mas a culpa, o peso, né? Aquele peso invisível, o pensar o tempo todo, o que vou fazer agora, o que vai fazer daqui a pouco, o que vai ser a janta, o que vai ser o almoço, o que eu preciso comprar no supermercado, enfim, isso tudo traz uma carga tão grande, né, para a mãe, ali, para a mulher, que é necessário a gente olhar, então, de uma forma carinhosa para conseguir atingir, né, de uma forma mais eficaz esse público. Então, uma pergunta, tá, gente? Para a gente começar aqui essa minha parte, tá? Se você perguntar para uma mãe, se hoje tirássemos de você todas as suas funções diárias, né? Como esposa, como mãe, como dona de casa, como profissional, como cuidadora, como filha, né? Quem sobraria, né? Quem é você e quando ninguém está cuidando, quando você não está cuidando de alguém, né? O que gosta de fazer? O que faz os olhos brilharem? O que é que traz descanso para sua alma? Eu já atendi mães que quando eu perguntei assim para ela, qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer? Ai, doutora Fátima, eu acho que eu me perdi, eu esqueci, eu não sei qual é o meu hobby. Olha, né, a profundidade disso, né, o quanto que o maternar, que é uma bênção, né, que é algo maravilhoso, faz com que muitas vezes a mulher perca, né, a identidade dela, que é o que nós vamos falar agora aqui, né, nesse slide. Quando a função apaga a mulher. Porque o que acontece, né? As mulheres passam tantos anos vivendo para suas funções que às vezes em algum momento deixam de saber responder perguntas como essas, né, que eu comentei acima. E afinal de contas, a maternidade nos transforma profundamente. E é claro, né, gente, que é natural que os nossos filhos ocupem o centro das nossas decisões. Afinal, não pediram para nascer, só que existe uma responsabilidade enorme em cuidar de uma vida que colocamos no mundo, né? Mas nós não podemos, né, abrir mão de quem nós somos. Por quê? O problema acontece quando a função faz a mulher desaparecer. Então, o que acontece? A maternidade faz parte da identidade da mulher. Ela enriquece quem a mulher é, e toda mulher, ao se tornar mãe, de certa forma, ela acaba tendo uma força muito grande, né? Só que ela não define, mas isso não define os seus limites totais, né? Porque a maternidade não é toda a sua identidade. Existe uma mulher vibrante, uma mulher criativa, uma mulher cheia de vida, uma mulher que pensa, que ama, que tem opinião, né? Por trás de demandas, né, de ser mãe, que muitas vezes acabam entrando também ali no automático. E aqui a gente vai começando a entrar, então, ali, né, no conceito, né, do Donald Winnicott, né, da mãe suficientemente boa. Nós sabemos que nós temos o mito inalcançável da mãe perfeita. Ai, que sonho, né? A mãe que faz tudo certinho,
que nunca comete erros, que resolve absolutamente tudo, tem tudo sob mais absoluto controle e que consegue proteger o filho de qualquer sofrimento. Mas vamos lá, uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. E aqui é muito importante trabalharmos com as mães, pessoal, sobre aquilo que é realidade, o que temos para hoje e trabalharmos com elas, né, a aceitação de uma realidade que elas muitas vezes, né, não conseguem dar conta. Eu digo elas, mas eu estou inserida, tá? Até estou lembrando de uma situação onde, às vezes, né, eu lembro o Daniel tinha ali os seus 5 anos, né, a Sara ali os seus 2 aninhos, e às vezes eu colocava eles para dormir, e aí eu estava lá terminando de colocar eles para dormir, lembrando da pia cheia de louça que eu tinha deixado, né, que eu não tinha conseguido lavar a louça. E aí eu lembro que eu comecei a fazer terapia na época, e a terapeuta me falou assim, Fátima, você, ao final do dia, ao olhar para os teus filhos, eles estão alimentados? Ao olhar para eles, você percebe, eles estão alimentados? Sim, ok. Eles estão aquecidos? Eu morava no Rio Grande do Sul nessa época, em Caxias do Sul. Um frio demais, né? Aí, estão aquecidos? Sim. A roupa está limpa? Sim, as roupas estão limpas. Estão alimentados espiritualmente? Sim, fazia o culto familiar com eles, né? Eu sou cristã, de manhã e à noite. Eles receberam carinho e afeto? Receberam também. Então, Fátima, será que para hoje a missão não está cumprida? E aí que entra, né, a parte da resiliência. A gente entender que não precisa ser tudo perfeito para você ter, né, o cumprimento dessa questão, né, de maternar, tendo tudo exatamente como você gostaria que tivesse. E a gente precisa crescer nisso, né? Então, o que a gente precisa, né, gente, como terapeuta? Ajudar a mãe a entender, né, um caminho real, saudável, afetuoso, onde ela ama e aceita a sua humanidade. Para aí, eu sou humana, né? Essa mulher é uma mulher que acolhe, mas que necessita impor limites e conhecer os limites do seu corpo, conhecer os seus limites psicológicos também, né? E permitir que o filho cresça e aprenda, né? Por quê? O grande conceito, né, de Winnicott é que essa mãe precisa começar a fazer falta, né, na vida do filho. E aqui uma frase dele, né, que a mãe que diz o seguinte: a criança, desculpem, não precisa de uma mãe perfeita, ela precisa de uma mãe suficientemente boa. E, gente, que ideia brilhante essa, né? De Winnicott. Eu confesso para vocês, gente, que eu amaria ter conhecido esse conceito quando eu comecei a ser mãe, sabia? Porque isso chegou na minha vida ali, depois quando eu resolvi, né, decidir fazer psicologia depois de 40 anos, esqueci de falar que a minha primeira formação é o curso de letras no NASP, e aí, então, anos depois, eu tive a oportunidade de cursar psicologia, né? E aí, compreender um pouco mais desse conceito, algo que eu amaria ter conhecido, né? Lá no comecinho da minha trajetória. Eu imagino que você também, né, Magali? Estou vendo você balançar a cabeça aí, não conhecia esse conceito também, né? Porque o que vem a ser isso? Será que a mãe suficientemente boa se refere àquela super-heroína, né? Aquele mito, aquela utopia, algo inalcançável? Não, claro que não. A mãe suficientemente boa é aquela que oferece, logicamente, né, o suficiente, que não precisa de nada em excesso. É claro que não pode partir para o outro lado, onde vai se ter a ausência em excesso, né? Tipo, trabalha o dia inteiro, daí volta para casa, não consegue, né, dar a devida atenção, ou às vezes por uma questão de algum problema físico, enfim, né?
algum problema de saúde, mas assim, qual é o cuidado? Qual é a grande sacada aqui, né, de Winnicott? É o cuidado com o excesso de proteção, com o excesso de atenção, com o excesso de presentes. A gente sabe, né, queridos, assim, que quando o filho nasce, a mãe e o filho, né, é como se eles tivessem, né, uma vida própria. A mãe não tem vida própria, né, como se fossem, fossem um, né. E aí que a mãe, ela constrói a segurança da criança quando ela chora. A mãe meio que já vai conhecendo ali a linguagem da criança, já vai entendendo se esse choro é fome, se esse choro é uma fraldinha suja, se esse choro, né, é um cansaço, é um soninho. A mãe vai entendendo, né, aquilo que o filho pede e ela vai e proporciona segurança ao atender esse bebê, né? Esse bebê depende dela em absoluto. Então, e ela está ali à disposição desse bebê. Mas aí o que acontece, né? A mãe suficientemente boa começa a cada vez mais ir falhando com este filho. Por quê? É uma falha de forma gradual e tolerável quando o filho vai crescendo. E aí agora, por exemplo, ele está ali com 6 meses, e aí ele chora, a mãe percebe que ele está com fome, mas aí a mãe fala assim, filho, ó, mamãe está aqui. Daqui a pouquinho a mamãe já chega aí para pegar você, para a gente almoçar juntos, né? O que acontece? A mãe suficientemente boa é aquela que ela vai dando segurança, tá? Enquanto de repente o filho não está tão próximo dela, e o filho vai entendendo que a mãe é um ser, é um indivíduo, né, que não está totalmente ligado a ele, e isso vai fazendo com que essa criança vá se desenvolvendo, né? Por quê? Porque a vida vai exigir que essa criança se transforme em um indivíduo e não vai estar colado com a mãe o tempo todo, né? Então, isso é um exercício, né, necessário, onde, né, a mãe vai oferecer o suficiente para o bebê. E qual é a coisa mais importante? É a presença dela, dando a segurança emocional que o bebê precisa. A gente sabe, né, por exemplo, que quando aqueles que conhecem, né, os escritos de Ellen White, né, uma grande autora norte-americana que escreveu muito também sobre a educação, ela fala que até os 3 anos a necessidade básica da criança é a presença da mãe. E como isso faz com que a criança desenvolva, né, uma segurança emocional que vai fazer com que essa base faça com que esse indivíduo ele tenha ali, então, né, segurança ao se colocar, né, diante do mundo. Isso é muito importante. Um outro conceito muito bom, gente, que a gente precisa ajudar as mães a entenderem é o sofrer por ou sofrer com. Diferenciar isso. Como assim, Fátima? Vamos lá. O sofrer por seria assim, tornar o fardo do outro para si de forma exaustiva. Como se a mãe quisesse apagar a dor do filho, como se ela tentasse, gente, resolver todos os obstáculos por ele, né? Sendo que é necessário que ele aprenda a resolver os seus desafios para o desenvolvimento, para o crescimento dele, ou impedir qualquer sofrimento natural. Já se depararam com aquele tipo de mãe que, se pudesse, colocaria o filho dentro de uma bola de cristal, né? Assim, de uma bolha de cristal, para que nada de mal acontecesse com aquele filho? Só que não, isso não é saudável. A vida não funciona assim. E é necessário, né, que esse filho saia da zona de conforto e aprenda a lidar com os seus conflitos e consiga, né, dar conta das suas demandas. Agora, o que é importante é a gente buscar ajudar a mãe a entender que o conceito do sofrer com, que é o quê? É essa presença consciente e suporte emocional sem invasão. O filho passa por algum problema, mas a mãe acolhe e escuta sem julgar. A mãe permanece presente no momento difícil, mas permite que o filho passe por situações adversas
e permite, sim, a travessia e o aprendizado. Filho, eu não tenho como tirar isso do seu caminho, mas eu estou aqui do seu lado para conseguir ajudar você a lidar com essa situação e vencer. E aí, queridos, eu gostaria de trazer para vocês 2 exemplos, tá? 2 exemplos meus, com a permissão, viu, do Daniel e da Sara, para contar um pouquinho para vocês, né, como que se aplica, né, uma história real, como que se aplica essa questão do conceito, né, sofrer por ou sofrer com. Nós mudamos do Paraná para São Paulo no final de 2022 e a mudança foi muito desafiadora para minha filha, tá? Essa aqui é a Sara, apresento para vocês, a Sara tem 13 anos, e assim, foi difícil porque a Sara precisou, né? Na época ela tinha 9 anos, ela precisou deixar as amiguinhas, ela precisou deixar uma escola que ela amava, ficava 5 minutos da nossa casa a pé, tínhamos ali, né, pracinhas pertinho da nossa casa, tinha um lugar que fazia a aula de piano pertinho da nossa casa, então assim, foram coisas muito especiais para ela que ela deixou, que ela teve que deixar. E aí, mas o afastamento, né, doloroso da escola e dos amigos queridos foi o que mais atingiu, né, a Sara nesse período. E aí que, para a adaptação, a Sara precisou, então, né, se tornar muito resiliente. E aí que precisei trabalhar com ela o enfrentamento, a aceitação e a construção do novo. Foi muito choro, foi muito difícil, porque aqui em São Paulo, né, a realidade é diferente. A gente não pode julgar, a gente vai crescendo, amadurecendo, né, em cada lugar que a gente vai vivendo, né, mas aqui em São Paulo é muito assim, é tudo muito individualista, né, até porque aqui as pessoas acordam cedo, 4 da manhã para sair para o trabalho, chegam tarde, então assim, as pessoas são boas, mas elas não têm tempo umas para as outras, né? E a Sara estava acostumada com um ritmo meio interiorano, né? De uma cidade de 80 mil habitantes. Então saímos de um lugar de 80 mil habitantes para 20 milhões, né? Contando ali com o grande ABC. Então foi algo muito difícil para a Sara. Mas o que aconteceu? Eu precisei ajudar a Sara a desenvolver resiliência, que nasceu dessa travessia, mas não da ausência da dor. Eu não tinha como voltar para Telêmaco Borba, eu não tinha como mudar de volta. Somos uma família pastoral e ela precisou entender que ela tinha que crescer. Fez novas amizades e agora ela está bem na escola, ela é líder da turma, e assim, a Sara está com boas notas, então ela precisou desenvolver-se neste sentido. Doeu muito, mas eu não tinha como sofrer por ela. Eu tive que sofrer com ela e ajudá-la a crescer. E aí, gente, o outro exemplo, tá, é do Daniel. O Daniel, ele já tem 17 anos e ele está estudando no IAESC, que é um internato, né, lá em Santa Catarina. O Daniel foi para lá com 14 anos de idade. E foi muito, mas muito difícil quando o Daniel ficou doente pela primeira vez. Porque até então eu fui mãe, né, em tempo integral. Meu esposo e eu nos programamos para eu ficar em casa os primeiros anos, né, para educar os nossos filhos, e eu sempre cuidei do Daniel. De repente eu me deparo com o Daniel longe de mim e eu não podia cuidar dele. E foi difícil, gente, aquele ano, porque foi uma gripe muito forte. Claro que daí, né, todos os alunos, passa para todos os alunos, eles tiveram também casos de H1N1, inclusive uma colega de sala do Daniel faleceu naquele ano. Ai, foi muito difícil. Então, imagine o meu coração, né? Aqui em São Paulo e ele lá em Santa Catarina. Agora, o que eu podia fazer? Orar e desejar a cura para ele. Eu orientei o Daniel com firmeza, com carinho. Eu ligava para ele em vários momentos do dia. Filho, como é que tá? Como que está a temperatura? Né? Como é que está evoluindo o quadro? O que você tomou, né? Eu acompanhava, né, a medicação e tudo, enfim, falava com o preceptor, de repente precisava ir lá
na enfermaria e tal. Então, esse acompanhamento à distância foi bem difícil, mas o que foi interessante, eu amadureci enquanto mãe do lado de cá, e eu podia entender que o Daniel desenvolveu autonomia, independência, e ele conseguiu se virar sozinho, doente, sem mim. Doido, né? Mas às vezes a gente pensa que os filhos da gente não têm competência suficiente, mas daí ele provou que ele conseguiu fazer isso, né? E aí o que eu não podia fazer, gente? Eu não podia adoecer no lugar dele. Eu não podia controlar tudo ao meu redor, ou seja, o Daniel estava lá, ele precisava cuidar da situação dele. Do lado de cá, eu seguia trabalhando, estudando, cuidando da casa, ajudando a administrar o lar, ajudando meu esposo no distrito. Eu precisava viver a minha própria vida. Eu precisava ser uma mãe suficientemente boa. Algo, né, gente, que a gente vai aprendendo no decorrer do processo, porque é um conceito, né? Imagino, né, Magali, que você vai concordar comigo, né? A gente não tem essa consciência do mãe suficientemente boa, porque a gente está numa cultura onde a gente precisa dar conta de tudo e cuidar de tudo, né? Mas parece que esse conceito ele foi se interiorizando na minha vida no decorrer da minha maternidade. E que hoje eu agradeço a Deus por isso, porque Daniel está lá no colégio, hoje com 17 anos, cursando o segundo ano do ensino médio, e ele tem autonomia, tem independência. Às vezes eu até queria que ele sentisse mais falta de mim, né? E não sente tanto no sentido de resolver as coisas dele. Ele consegue se resolver sozinho. Então, gente, assim, um conceito muito importante que eu aprendi e que a gente pode ajudar as mães a entenderem que amar não significa carregar aquilo que pertence ao outro. E aí, claro que não vai dar tempo de falar agora, mas que entra também o processo de individuação, né? Onde nós vamos também fortalecendo os nossos filhos para que tenham autonomia e independência, né? Para impulsioná-los, né, para o mundo. E aí eu gostaria de falar um pouquinho para vocês também, gente, sobre a maternidade atípica, né? Tanto a maternidade típica como atípica, ela faz com que a gente seja a mãe, né, como principal cuidadora, de uma maneira geral, né? De uma maneira geral, a mãe acaba assumindo a maior parte dos cuidados. E o pai, ele acaba tendo ali a função do provedor, e que, é claro, é fundamental, é necessário, principalmente para a mãe atípica, né, quando necessita abandonar todo o seu trabalho, né, no mercado de trabalho, precisa cuidar de uma forma mais pontual dessa criança, mas só a função do provedor não é suficiente para essa mãe que tem também outras grandes necessidades, né? A gente também precisa, né? Aqui, mais uma vez, eu acabei colocando o mito da mãe perfeita, essa mãe que a gente sabe, né? Que não existe, né? E aí que essa mãe atípica, ela também corre o risco, gente, de querer assumir responsabilidades excessivas, né? Que é essa sobrecarga mental que nunca desliga, né? É uma carga mental que não vem apenas do trabalho físico, daquilo que ela precisa fazer no decorrer do dia a dia, mas é aquele peso invisível, que eu até comentei um pouquinho antes, né? Que as mães carregam o tempo todo. É o pensamento no próximo compromisso, na próxima tarefa, na próxima refeição, mesmo estando sentada ou estando deitada, não consegue descansar. E aí que essa mãe atípica ainda tem a preocupação com o desenvolvimento da criança, as necessidades de agir, as necessidades de recuperar essa criança, e aí ela acaba fazendo muito mais do que deveria sozinha. Gente, essa parte é muito importante. A gente, ao atender as famílias, ajudar a encontrar um equilíbrio, né? Eu até comentei com a Magali, né, que a palavra é a distribuição das tarefas para ajudar essa mulher a respirar um pouquinho. Daqui a pouco, gente, tirar um tempo de 10 minutos para alguma atividade. Para fazer o quê? Abaixar um pouquinho a adrenalina, o nível de cortisol,
e os hormônios relacionados ao estresse. Aí, quando se pensa em 10 minutos, parece ser muito pouco, mas só o ato ali de essa mãe poder respirar fundo, antes de sair para a próxima demanda, vai ajudar ela a organizar um pouquinho a mente e focar, né, no momento presente. E, bom, agora, o que eu preciso fazer? O que eu tenho, né, para daqui a pouco, né? E tentar não ignorar o que o corpo e a mente estão dizendo para essa mulher ter também, né? Um pouco ali de cuidado, né? A gente não está trazendo aqui só uma questão de autocuidado, mas de ajudar essa mulher, né, a conseguir ajudá-la a entender que ao cuidar de si é um ato de amor não apenas por ela mesma, né, mas por toda a família. E aí, né, gente, Silva, através das suas pesquisas, né, olha o que ele diz, né, que ele demonstra de forma clara os altos níveis de ansiedade e depressão em mães com filhos com transtornos de neurodesenvolvimento causados pela dupla jornada, estigma e sobrecarga crônica de cuidados. E como é que essa mulher que está com altos níveis de ansiedade, com depressão, vai conseguir cuidar do filho, vai conseguir cuidar da família, vai conseguir manter um ambiente do lar em harmonia, né? E vai conseguir fazer com que exista um equilíbrio ali, né, dentro daquele lar. Então, este assunto é de fundamental relevância e de importância para que a gente agora, enquanto terapeutas, a gente consiga ter um olhar mais sensível e mais apurado para a mulher. Vocês sabem, queridos, que eu até fiquei pensando um pouco sobre isso, né? E aqui eu abro um pouquinho meu coração para vocês, né? Fiquei pensando, gente do céu, será que isso não é ser um pouco, né, mimimi? Até pensei isso, Magali, não comentei contigo. Mas sabe o que me fez pensar isso? A minha avó, tá? Minha avó gaúcha, faca na bota, lá do interior do Rio Grande do Sul. 13 filhos. Gente, 13 filhos. E aí que a gente, quando a gente olha para transgeracionalidade, né, que você trouxe antes, né, Magali? Quando eu penso na minha avó, que deu conta de 13 filhos, da minha mãe, que deu conta de 6 filhos, aí eu olho para mim, que tenho 2 filhos, peraí, como assim? Eu vou achar a questão da maternidade algo difícil. Mas peraí, parece que eu não posso me sentir cansada. Se a minha avó deu conta, se a minha mãe deu conta, como eu agora estou cansada? Mas, gente do céu, são contextos completamente diferentes. A minha avó tinha um filho, que daí o outro cuidava do outro, que era lá na roça, e que não tinha o contexto de mundo que nós temos hoje, né? Existia uma rede de apoio, minha avó tinha rede de apoio, que eu hoje não tenho com 2 filhos. Então, é muito importante a gente avaliar tudo isso, né? O que está por trás da história de cada uma dessas mulheres quando a gente vai atendê-las, né? Então, assim, quando uma mãe chega, né, gente, dizendo assim, eu não estou dando conta, a gente não tem como terapeutas, né, chegar para ela e apresentar técnicas de autocuidado apenas. Não é só isso que resolve, né? Porque, assim, às vezes a mãe pode chegar à terapia acreditando que uma mãe pode dar conta, ou tem que dar conta de tudo, que uma boa mãe não reclama, né? A gente não aprende lá na Bíblia que a gente não deve reclamar? Alegrem-se sempre, não é? Para as mulheres que são cristãs, isso também faz muito sentido. Ai, que a mãe precisa ser forte o tempo todo, inabalável, né? Que o filho sempre vem em primeiro lugar, e que eu preciso sempre proteger o meu filho de todo o sofrimento, né? Se o meu filho não está bem, eu acho que eu falhei. Sabe, gente, é assim, a gente precisa, né? Eu tenho entendido isso, o quanto a gente precisa ter um olhar mais aprofundado para as demandas que as pessoas trazem, né? O Dr. Joel me pontuou isso na minha jornada agora, aprendendo em relação ao estágio, né? Um olhar mais profundo do que está por trás das brigas, né, doutor Joel? Eu já aprendi bastante com você em relação ali aos casais. Mas quando se trata de mães, né, um olhar mais aprofundado, tipo assim, como é que essa pessoa responde às demandas da maternidade?
E quem será que ensinou essa mulher a cuidar? Quem foi essa mãe? O que essa mãe passou, né? Para essa mãe que estou atendendo agora, o que a família espera dela, o que a cultura, o que a sua cultura considera uma boa mãe, que recursos ela tem, porque às vezes a gente vê, né? Algumas mães que conseguem dar toda a estrutura, né, para um filho que, que tem autismo ou que tem alguma outra questão especial, né? Que consegue levar na clínica, que leva na psicopedagoga, que leva aqui, que leva ali, mas e aquelas mães que não têm recursos, né? Quem que está do lado dessa mãe? Quais são os pesos que ela carrega, né? E que não deveriam ser apenas dela, né? Então, assim, ter esse olhar mais sensível, olhar para ela como um ser humano. Uma coisa muito interessante é olhar para a cultura desta mulher, e uma coisa assim que eu fiquei pensando, né, em relação à cultura, como eu agradeço a Deus por eu ter passado por alguns lugares, porque eu atendo muitas mães, atendo muitas mulheres, eu atendo muitas esposas de pastor também, né? E eu já morei no Nordeste, eu já morei no Rio de Janeiro, então né, eu sou do Sul, agora estou morando aqui em São Paulo, e é interessante que a gente vai. Foi bom para mim ter conhecido essas mulheres para entender um pouquinho como é que elas lidam com a questão da maternidade, em termos de cultura, porque assim, gente, como gaúcha, né? O que eu aprendi? Gente, a mulher gaúcha é faca na bota. Ela enfrenta tudo com resistência, com trabalho, com silêncio. A mulher gaúcha dá conta. Não é assim, Magali? Magali é gaúcha, né? Tem outras pessoas gaúchas aqui. A gente tem essa cultura forte de que tem que dar conta. Só que aí, né? De repente, outra mulher criada em algum outro contexto familiar, que é mais comunitário, pode ter aprendido a contar mais com a rede familiar comunitária. Eu vou dizer para vocês que eu poderia ter pedido mais ajuda dentro da minha área de atuação, né? De repente, eu não precisaria ter uma tendinite calcária como eu tenho hoje. Tenho dor aqui no braço, eu preciso fazer fisioterapia e tal. Por quê, né, gente? Um esforço além daquilo que podia. E a gente precisa, né, ter todo esse olhar para cuidar dessa mulher, a fase do desenvolvimento que ela está passando, as demandas específicas que ela tem e as estratégias que ela aprendeu, né, ao longo da vida, né, ouvir de fato a história dessa mãe. E daí sim, né, voltando agora aqui um pouquinho mais, para a gente já ir finalizando, né, o papel do terapeuta familiar sistêmico. E aqui, relembrando alguns conceitos, né, que ainda estão fresquinhos, né, da faculdade, né, da pós-graduação, melhor dizendo, que nós, aos colegas que estão aqui, vão lembrar comigo, né, aqueles que já se formaram ou estão ainda no processo, vão poder relembrar ou clarificar esses conceitos, né? Alguns deles, tá, gente? Compreender o sistema familiar, esse olhar mais aprofundado, né, que a gente deve ter. Investigar a estrutura, os padrões de interação, os papéis, as crenças que organizam o funcionamento da família e, de preferência, sim, né, gente, o olhar para esta mulher, como eu já mencionei para vocês aqui. Outra coisa, né? Identificar os padrões disfuncionais. Por quê, né? Nós aprendemos padrões onde muitas vezes não são tão assertivos, né? Um padrão de que a mulher precisa ser forte o tempo todo é um padrão disfuncional. E isso pode gerar sofrimento ou uma sobrecarga materna, né? Fazendo com que a mulher fique esgotada. Outra coisa, promover o equilíbrio de papéis e responsabilidades. Gente, isso daqui é tão importante, porque é necessário, mesmo que o esposo, né, seja o provedor, ou de repente é uma mãe solo, né, que precisa de uma rede de apoio, é necessário ajudar essa mulher na redistribuição das tarefas e do cuidado, daí fortalecendo o subsistema parental e a corresponsabilidade. Afinal de contas, né, uma mãe não fez um filho sozinho. É necessário que o terapeuta muitas vezes precise ajudar, né, a mulher a pedir ajuda, né, e o esposo, ou essa rede de apoio, a conseguir fazer com que essa mãe dê conta, né, dessa demanda.
Outra coisa é fortalecer os vínculos e a comunicação. Como é difícil a gente ajudar as famílias na questão da comunicação. Muitas vezes, né, as pessoas, né, os indivíduos, né, nós fazemos isso, né, gente, enquanto seres humanos. A gente traz os nossos traumas, as nossas feridas, às vezes a gente tem dificuldade em expressar de fato o que sente, a gente não consegue, né, ter a devida escuta para com o outro, e a gente precisa ajudar as pessoas, né, a desenvolver a comunicação e fortalecer esses vínculos que acontecem, né, através desse fortalecimento, né, desse desenvolvimento da comunicação. A gente precisa, né, ajudar, então, a ressignificar crenças e sentimentos, principalmente ressignificar a culpa materna, expectativas irreais e o mito da mãe perfeita, essa mãe que não existe. Ampliar a rede de apoio, e ali a gente pode pensar, né, na família extensa, se mora perto da família extensa, né, amigos, serviços, comunidade, para reduzir também o isolamento, né, dessa mãe. E nós temos aqui também, né, facilitar adaptações e transições, acompanhar, né, a família nas mudanças, ajudar a entender o ciclo da vida, né, ali se estão na fase dos filhos pequenos, ou na fase dos filhos adolescentes, ou no início do casamento, ajudando a se adaptar às novas demandas, né, porque nem sempre a família tem consciência disso, né, e aí a partir do momento que se tem essa consciência, ajudar então, né, a partir para a ação, para poder ter os posicionamentos, né, e as alternativas mais assertivas para o bom andamento da família. Apoiar o desenvolvimento da diferenciação do self, gente, importantíssimo, né? Estimular cada membro a desenvolver autonomia emocional, diminuindo a fusão, que muitas vezes acontece, daí tem também a questão da, desculpem, triangulação, e a reatividade que pode acontecer no sistema familiar, ok? Então, isso é de suma importância também a gente trabalhar. E favorecer recursos e soluções, né? Nós, enquanto terapeutas, né, ajudarmos a mobilizar forças internas da família para construir soluções criativas, realistas, né? A palavra realistas também faz muito sentido aqui, né? A gente sai desse mito da mãe perfeita e vamos, então, ver um pensamento realista, o que temos para hoje, como que a gente pode conduzir a situação da melhor forma possível, sustentável para os desafios que a família tem. O terapeuta não resolve, mas facilita processos para que a família encontre o seu próprio caminho de equilíbrio e bem-estar. E é uma grande missão, uma missão desafiadora, mas que ela também nos traz muitas alegrias, né? E agora, estando, né, fazendo estágio, já atendendo casais, enquanto psicóloga também, eu estou tendo a alegria, a Magali e eu, né, como casal que estamos atendendo, né, Magali? A alegria de ver os resultados de uma família que está entendendo, né, alguns padrões que precisavam ser mudados e que agora já estão tendo tomadas de atitudes assertivas, o desenvolvimento da comunicação, passear juntos, né, Magali? Coisa que eles não faziam antes, só um momentinho do casal. Estamos muito felizes, né? Então, a terapia de casais, de fato, funciona e que a gente possa, né, gente, ter cada vez mais, né, sabedoria, discernimento, né, que Deus nos concede e muito estudo para a gente conseguir, né, desempenhar esse nosso papel. Agora, Magali, eu quero te convidar para finalizar, então, né, com a metáfora, aliás, só finalizando aqui, a maternidade não pede que a mãe, que a mulher desapareça, né, mas que ela possa nutrir, né, o seu próprio reservatório para que esteja cheio, porque o que ela precisa entregar para os filhos, presença, amor, equilíbrio, autocuidado dela mesma, para ser também um exemplo, né, para esses filhos. Filhos não precisam de mães perfeitas, mas de mães inteiras. Então, agora com você, Magali. Muito bem.
Eu só queria fazer uma contribuição rapidinha. Eu acho muito difícil que uma mãe que tenha um filho assim com nível 3 de autismo, por exemplo, ela consiga fazer terapia. Quando é que a gente vai conseguir dar um apoio emocional para essa mãe? A partir dos serviços que atendem esse filho, né? Agora, uma criança com TDAH, uma criança com altas habilidades, superdotação, uma criança, enfim, com outras demandas, é possível que essa mãe consiga, né, trazer para sua vida o benefício da psicoterapia, né? É, e aí, olha só, eu queria, né, queríamos trazer para vocês, então, a metáfora da planta de estufa. Eu não sei quem gosta de plantar aí, tem gente que coloca a mão e as coisas, né, as plantas crescem ali, e tem gente que tem um dom especial para isso. Mas vamos imaginar assim, uma planta numa estufa em condições ideais, né? Ela vai crescer, ela vai se desenvolver, se ela produz flor, ela vai produzir, se ela produz fruto, ela vai produzir fruto. Mas se acontece uma quebra nessa estufa, né, nessa realidade ideal desta pessoa, o que que vai acontecer? Sabe quando eu vou viajar? Eu tenho umas plantas na minha sacada. Quando eu volto, tudo seca, tudo seca, né? Então, o que que acontece? Eu começo a colocar água nessas plantas. E aí é maravilhoso isso. A assim, as folhas, o caule, a estrutura dela tá seca, mas o que que sobrou ali ainda? Que depois, ao colocar água, ela floresce ainda. Sobrou a raiz. E a gente vai fazer essa raiz agora como uma metáfora da vida, do nosso valor, da nossa essência, né? Então, quando as condições adequadas não acontecem, quando nós estamos numa condição do possível e não do ideal, como é que o nosso corpo, a nossa vida reage a isso? Pode ser que muitas folhas, né, da nossa vida caiam, pode ser que muitas coisas não fiquem como eram antes, a beleza ou a estrutura não é mais a mesma, mas a raiz permanece ali. Então, olha só, o adoecimento do corpo ou a exaustão não são defeitos. É o corpo fechando as janelas para proteger a sua raiz. E quais ajustes precisamos fazer? Eu fiquei morrendo de vontade de ouvir vocês. Se vocês conseguissem colocar no chat aí, naquela experiência, naquela vivência que nós fizemos, que você respirou, relaxou, pensou numa tensão no seu corpo, né? Talvez num cansaço ou num mal-estar. O que que isso trouxe para você? Se você conseguisse colocar no chat aqui enquanto a gente vai finalizando, eu acho que seria bem interessante. Eu sei que nós estamos, né, no final do dia, trouxemos muitos assuntos, e a gente pensar um pouquinho, né, Fátima, sobre esse finalzinho, a gente gostaria de pensar um pouquinho sobre o ideal e sobre o possível. E a gente vai trabalhar muito nessa, de sair dessa idealização, né, do que é super adequado, ideal, para o que é possível ser feito, tanto na vida das mulheres que atendemos, como na nossa própria vida também. E a última aspecto que eu queria trazer, Fátima, é que a gente falou muito de exaustão, mas a gente também precisa olhar para um outro lado. Além da exaustão, eu acho que na mesma proporção, ao mesmo tempo que ficamos exaustas, nós desenvolvemos forças internas que nós nunca tínhamos parado para pensar que tínhamos, né? Então, assim, todo esse processo é um processo tão rico que, embora nos esgote, nos exauste muitas vezes, nos traga uma exaustão, também nos traz um crescimento, né? E, de repente, nós, como terapeutas, trazer para essas mulheres assim, o desenvolvimento de que forças você já desenvolveu para chegar até aqui, que ela consiga olhar para isso também e que também você consiga olhar na sua vida hoje. Tá bom, queridos? Da minha parte era isso, Fátima. Não sei se você tem mais alguma coisa para colocar, alguma finalização, um fechamento? Sim, muito relevante. Não, acho que você terminou com chave de ouro, Magali, mas é bem sobre isso, né? Ajudar a mulher a conseguir enxergar essas forças e desenvolver essas forças no processo, né? Isso é maravilhoso.
Então é isso, né, gente? Além de cuidar dos filhos, dos seus filhos, você também tem cuidado da mulher que existe dentro de você? É importante, né? Para a gente trazer isso à reflexão. Então, nós finalizamos assim e já estamos aqui quase chegando no nosso horário. Só gostaria de ouvir de vocês, né? Se este assunto foi relevante, se alguém gostaria de pontuar algo que, que, que seja importante ali da sua prática ou da sua própria vivência mesmo, por gentileza.